Queridos, vamos lá então para a palavra de Deus. Hoje nós vamos ministrar algo que eu queria que vocês prestassem muita atenção, amém? Aquilo que vamos conversar nessa noite é algo muito importante, você precisa estar atento, amém? Porque aquilo que nós vamos fazer hoje à noite nós temos que levar com muita seriedade, amém? Porque um dia uma pessoa morreu por nós, e pelo fato de um dia uma pessoa ter morrido por nós, a gente precisa levar com muita seriedade aquilo que vamos fazer nessa mesa hoje. E hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Hoje é um dia de celebrar, hoje é um dia, mas eu quero trazer esse entendimento para o coração de vocês, a seriedade que é nós tomar a ceia, amém? Vamos lá então, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Se você não trouxe sua Bíblia, vai estar passando na projeção. Diz assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor. Grava isso. Vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou sendo informado de que quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês. Existem divisões entre vocês. E eu em parte acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados tornam-se conhecidos entre vocês. Presta atenção. Quando pois se reúne no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro já está embriagado. Que o Espírito Santo possa iluminar o seu coração nessa noite, amém? Agora eu quero que você entenda algo aqui. O contexto dessa igreja de Corinto, eles não ceavam como nós ceamos aqui. Nós vamos pegar o pãozinho e o suco de uva, amém? O contexto deles, eles sentavam realmente numa mesa para comer e beber. E um trazia um pão, o outro trazia o suco, e juntos ali era um banquete, eles sentavam na mesa e eles comiam junto, e naquele momento eles faziam a ceia, traziam memória daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Eu quero que vocês entendam algo aqui, queridos, que Corinto, ela era uma cidade, uma das principais cidades que tinha no Mediterrâneo, ou seja, Corinto era uma cidade capital, uma Florianópolis da vida. Então, era uma cidade comercial, ou seja, era uma cidade próspera. E existe uma questão aqui muito parecida com a nossa realidade brasileira. Por ser próspera, existia muita disparidade social, ou seja, tinha muita gente rica, tinha muita gente pobre, tinha gente milionária, mas também tinha gente muito pobre. Mas com a pregação do Evangelho, o rico começou a se converter, o pobre começou a se converter, e juntos eles ceiavam, juntos eles sentavam na mesa para ceiar. Só que Paulo diz o seguinte, quando eles sentavam para ceiar, preste atenção, Paulo diz que a reunião deles só estava fazendo mal. A reunião deles, quando eles se reuniam como igreja, eles saíam pior do que eles chegavam. Já pensou isso? Uma reunião que tu sai pior de quando tu chega? Era isso que eles estavam vivendo. E aí agora a minha pergunta para nós: e quando é que uma reunião começa a fazer mal, querido? E eu quero falar 3 coisas rapidamente que Paulo nos mostra aqui. A primeira coisa é que ele fala que a reunião faz mal, o banquete da divisão. Havia um banquete de divisão naquela comunhão que eles tinham ali. Versículo 18 diz assim: porque antes de tudo, estou informado de que quando se reúne a igreja, existe divisões entre vocês. Existe o quê? Divisões entre vocês.
Queridos, muito provável, pelo contexto aqui, essas divisões eram relacionadas às classes sociais. Aquela cultura da cidade, onde tinha muito pobre, mas também muito rico, e separados por essa hierarquia por causa de dinheiro, isso estava afetando a igreja, estava afetando os irmãos que sentavam para ceiar junto. Cada um ficava na sua patota. Só que eu quero que a gente entenda que não tem que ser a cultura da cidade que tem que nos influenciar dentro da igreja. É a cultura do reino de Deus, da igreja, que tem que influenciar a sociedade, amém? Então, estava acontecendo isso. Porque, queridos, o reino de Deus, ele não é dividido. Ele não existe divisão no reino de Deus. Não há classe social, não há pobre, não há rico, não há branco, não há negro. Não há divisão, não há patotas, não há divisão no reino de Deus. No reino de Deus há uma mesa com um banquete preparado, sem divisão. E, querido, algo que você precisa entender: a aliança que eu e você temos com as pessoas é por causa de Jesus. A aliança que nós temos uns com os outros é por causa de Jesus, não é pelo poder requisitivo que um ao outro tem. É por causa da aliança que temos. E o que estava acontecendo aqui? Havia essa divisão entre eles. Estava acontecendo essa divisão. Estava acontecendo essa divisão dentro de uma reunião onde era para ser uma celebração de Jesus. E o que estava acontecendo na reunião? A reunião só estava deixando mais claro o quê? A divisão daquele povo. E Paulo identificou isso. E sabe, um segundo ponto que nós vamos olhar que tinha divisão aqui, era o banquete do individualismo. Ali naquele lugar havia um individualismo. Versículo 20 vai dizer: quando pois se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Sabe o que vocês estão comendo? A sua própria ceia. É a tua própria ceia que tu estás comendo. Não é a ceia do Senhor isso aí, o que tu está achando. Porque ali havia um banquete de individualismo, querido. Não era a celebração da aliança que temos com Cristo. É a celebração da vida deles. Era a ceia do estômago da vida deles. E é muito sério. Por quê? Porque cada um, queridos, tomava a sua ceia antecipadamente, enquanto alguém do lado estava passando fome. Eles não estavam nem aí. Vou comer rápido, senão ele vai tomar do meu melhor vinho. Pensa aqui comigo. Talvez o nosso contexto não está relacionado ao social. Talvez a gente não tenha divisão por classe social, mas talvez o nosso individualismo é espiritual mesmo. A gente entra nessa igreja, levantamos as mãos para o Senhor e a gente tem um egoísmo mascarado em nosso coração, que a gente começa assim: Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, abençoa os meus, abençoa aquilo que eu preciso, e é só eu, e o banquete do individualismo está ali, enquanto tem um irmão que está do seu lado morrendo. Você não é capaz de talvez pegar no ombro do seu irmão e de chorar pela tua vida, porque olha o egoísmo. A gente vem para a igreja para nos abençoar. Vou lá buscar minha bênção. Não é, querido, isso. Talvez o nosso contexto não é como eles, por causa de dinheiro, coisa e tal, mas é espiritual mesmo. Me dá minha bênção, Senhor. Vim buscar minha bênção. Vim no culto, né, no domingo, para mim ser abençoado. O que você tem para entregar para o seu irmão? Alguém muitas vezes do seu lado agora está morrendo, precisando de uma oração, da sua ajuda. Sabe, querido, se a gente olhar hoje no contexto da nossa igreja, a gente está com maior dificuldade para levantar líderes de GC. Homens e mulheres que querem pegar no arado, que querem ter dores de parto até que Cristo seja formado em outra pessoa, mas não querem. Porque estão no banquete do individualismo. Eu vou lá na igreja, está confortável a cadeira, está tudo bom, ar-condicionado geladinho, e não tem nada para oferecer para o
oferecer porque está no banquete do individualismo. Sabe, não quer pegar na massa junto, mover essas cadeiras, lavar essa igreja. Não quer, querido. Só quer ser servido. Sabe, a gente vem para a igreja, mas a gente não quer ser dizimista e ofertante. Não quero participar no dízimo da oferta. Querido, isso aqui só está aberto porque existem pessoas que entenderam o Evangelho de Jesus e estão dispostos e disponíveis para que a obra continue. E eles dão os seus recursos, eles dão o seu dinheiro, eles dão o seu tempo para que isso continue aberto, para que o Evangelho seja pregado. E enquanto muitos outros acham que isso aqui é só um ajuntamento de consumidores, vem aqui só para consumir. Vou lá ver a minha bênção. E era isso que Paulo estava falando. Olha, vocês estão se juntando. É um banquete de individualismo. E o terceiro que fala da reunião que faz mal, era o banquete da competição. Havia competição lá também. É interessante quando a gente se aprofunda nessa história da igreja. Os encontros que eram feitos nessas casas eram nas casas dos mais ricos. Por quê? Porque a casa dos mais ricos eram maiores. Então eles faziam esses encontros nas casas dos mais ricos. E os mais ricos normalmente eram os romanos que tinham sido alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E dentro da casa desses caras tinha um cômodo que se chamava triclínio. Esse cômodo existia lá dentro uma mesa, onde cabia ali entre 9 e 10 pessoas. E ali a nobreza sentava. Era um cômodo somente para a nobreza. Olha que interessante. Então quando eles faziam as reuniões, e é interessante assim, quando você vai estudar, que naquela mesa ainda existia uma hierarquia para sentar. Aqui vai sentar o doutor, aqui vai sentar o mestre, aqui vai sentar a esposa dele. Existia ainda uma hierarquia de quem ia sentar nesse cômodo que era os mais ricos. E também havia na casa um outro cômodo chamado átrio. Era onde ficava o restante, o pessoal mais pobre. Então aqui no cômodo triclínio, onde que era a nobreza, vinha o pão melhor, vinha o vinho melhor, o suco da vide melhor. Enquanto aqui no átrio que chegava, que eram os mais pobres, era o pãozinho mais inferior. E o que acontecia? Os ricos, pelo fato de ter mais tempo, ter mais disponibilidade de tempo, eles chegavam antes na reunião, enquanto os mais pobres, que muitos eram escravos, demoravam mais para chegar, porque estavam trabalhando. E o que acontecia? Eles ceavam antes. Aí quando chegavam os mais pobres, eles já tinham ceado. Aí o que os mais pobres pensavam? Olha, eu preciso trabalhar em 2, 3 empregos, eu preciso ficar rico. Então começa a ter uma competição. Eu quero chegar naquele lugar lá, eu quero ser um cara relevante, eu quero ser um cara bem de vida, eu quero ser um cara rico para sentar na mesa com aqueles mais influentes. Então havia dentro dessa igreja de Corinto essa competição, quem chega nesse outro cômodo, para sentar lá, para chegar lá, para ficar com a nobreza, para sentar num ambiente da hierarquia. E não é isso, querido. O que nos faz sentar na mesa é a aliança que temos com Jesus. Eu só estou na mesa, querido, em unidade por causa de Jesus. Foi Ele que me aceitou todo errado, foi Ele que me aceitou quando eu era pecador e imundo. A gente só está na mesa porque Ele nos colocou nesse lugar. E não existe, querido, posições aqui nessa mesa, a não ser a posição dEle. Ele fica no melhor lugar. Mas é isso que Paulo está falando, né? Está repreendendo a reunião dessa galera, para a gente entender um pouco o contexto, né? E ele falando, olha, essa reunião de vocês está fazendo mal. Por que está fazendo mal? Também tinha divisão, individualismo e tinha competição. Mas beleza, Du, agora, quando acontece a ceia? Vamos entender quando acontece a ceia. Queridos, a proposta da palavra de Deus sobre a ceia
ela acontece no meio da comunhão. Repita após mim: no meio da comunhão. A proposta da ceia, ela acontece no meio da comunhão. Isso nós precisamos gravar, é em meio à comunhão. Por quê? Porque em meio à comunhão vai acontecer a celebração da ceia do Senhor. Agora, se não tem comunhão, não vai acontecer a celebração da ceia do Senhor. O que nós vamos fazer, queridos, daqui a pouco, é a celebração do Senhor, da ceia do Senhor. Mas para isso, nós precisamos estar em meio à comunhão. Nós não temos aqui, queridos, nós não estamos juntos aqui por causa de uma amizade, não. Nós estamos aqui por causa de uma aliança. E a gente se assenta na mesa por causa dessa aliança. Grava isso, aliança. E no meio de uma aliança não pode existir qualquer tipo de divisão. No meio de uma comunhão não pode existir qualquer tipo de divisão. Então vamos lá, o que é a ceia do Senhor? Vamos juntos comigo. O que é a ceia do Senhor? Versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Só um minuto. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. É o quê? Corpo, que é dado, gente, por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Olha a aliança aqui: no meu sangue, faça isso toda vez que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Maranata, a hora vem Jesus. Então quando a gente celebra, a gente também está lembrando, já vou explicar sobre isso, a volta dele. Vamos lá rapidamente, 3 coisas do que é a ceia. Vamos lá, em 3 coisas eu quero falar para vocês o que é a ceia. A ceia do Senhor pode ser bem ilustrada, gente, pela palavra memória. Amém? Grava isso, nós vamos ilustrar a ceia do Senhor pela palavra memória. Então na ceia nós queremos trazer 3 coisas à memória. 3 coisas à memória que a gente vai fazer no momento da ceia, mas eu vou explicar antes. A primeira é memória da obra da cruz. Sabe quando você está com o pãozinho ali? Você tem que trazer a memória, não esquece. A memória da obra da cruz. Pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Então, queridos, aqui quando estamos na celebração da ceia, nós vamos trazer a memória daquilo que Ele fez na cruz do Calvário para mim. Aí você pega o pão, você precisa começar a enxergar o que Ele fez na cruz pela sua vida. Você começa a enxergar Ele pendurado naquele madeiro, sangrando naquele madeiro. Você começa a fazer memória daquilo que Jesus fez por você. E é nesse momento, meu querido, que a gente começa a enxergar a substituição. Sabe por quê? Porque era para mim e para você estar naquela cruz pregado, porque eu e você ofendemos a Deus com os nossos pecados. Eu e você ofendemos a Deus, então havia um castigo sobre nós, mas Jesus bateu no peito e falou assim: ó, deixa comigo, eu vou lá. Aí a gente está com o pão na mão e lembrando e vendo Ele lá naquela cruz, trazendo memória. Isso nós devemos fazer, trazer memória daquilo que Ele fez. Aí, querido, podemos viver o que está escrito em Romanos 8:1, que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe, quando você começa a olhar aquilo que Ele fez na cruz, você olha: já não há condenação para mim, porque na cruz Ele morreu por mim. O castigo que estava sobre Ele me trouxe paz, me trouxe salvação, me trouxe cura, me trouxe libertação. Então a gente está com aquele pão e
visualizando aquilo que Ele fez por nós, a celebração, querido, da substituição. Ele pagou o preço em nosso lugar. Por isso que eu estou falando que é muito sério isso que a gente está fazendo aqui. E é isso que eu quero ensinar. Não tomem de forma indigna, de tomar de qualquer jeito. A gente vai entender mais no final isso. Nós estamos percebendo que um dia alguém sofreu e morreu por nós, para a gente somente pegar o pão, mastigar e fingir que nada aconteceu. Pensa comigo algo aqui interessante. Por que será que Jesus escolhe o pão para simbolizar o corpo dele, né? Porque ele podia ter falado assim: olha, meus irmãos, quando vocês forem fazer memória de mim lá na cruz, acende uma vela, fico em volta da vela e fico conversando o que eu fiz lá na cruz. Mas Jesus, ele pegou o pão para ensinar algo para nós tremendo aqui. Quando você pega o pão, querido, aquele pão que é o corpo de Cristo, e você come aquele pão, você está se tornando um com Ele. Quando você come o pão, você está se tornando um com Jesus. Agora não é o corpo de Jesus fora, agora é o corpo de Jesus dentro de mim. E eu começo a me tornar um com Jesus. Então a ceia é essa declaração: é Cristo em nós, a esperança da glória. Quando eu como o pão, é Cristo em nós, a esperança da glória. Olha que maravilhoso isso. Entenda, querido, que o Evangelho não é apenas Jesus na cruz morrendo pelos teus pecados, mas o Evangelho é: você se tornou um com Ele. As pessoas precisam olhar para você e dizer: ali habita Cristo. Porque você come desse corpo e se torna um com Ele. Pensa comigo, Jesus morreu na cruz? Jesus estava na cruz? Você estava na cruz com Jesus. Jesus morreu? Você estava com Jesus na morte. Jesus ressuscitou? Você estava na ressurreição com Jesus. Jesus subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso nas regiões celestiais. Onde você está agora? Assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, porque você se tornou um com Ele. Dá uma glória mais forte então, se você entendeu isso, querido. Aleluia. Querido, é nós, a ceia é esse memorial: eu sou um com Cristo. A segunda coisa que nós precisamos trazer à memória, a nova aliança. Trazer à memória a nova aliança. Depois que ele pegou o pão, depois que a gente pegar o pão e comer, a gente fazer memória disso, a gente vai pegar o cálice, que é o fruto da vide, o suco de uva, a uva que foi esmagada. Então nós vamos trazer a memória da nova aliança, querido. Cada vez que nós ceiamos, tomamos esse fruto da vide, nós estamos celebrando: eu tenho uma aliança com o meu Senhor Jesus. Cara, isso é muito maravilhoso, querido. Sabe, cada vez que a gente faz, isso faz a gente lembrar: olha, eu pertenço a alguém. Cada mês que a gente toma o suco da vide, a gente começa a visualizar essa aliança que a gente tem, e a gente pensa: cara, eu pertenço a alguém. Quando a gente toma o fruto da vide, a gente está dizendo: eu tenho uma aliança, eu pertenço a alguém. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: ei, você pertence a alguém. Alguém que um dia morreu naquela cruz por você. Sabe, e é muito louco porque não é pelos nossos esforços algum, foi pelo sangue dele, o sangue derramado naquela cruz, que me marcou com essa aliança. E quando nós estamos fazendo junto, querido, nós estamos declarando: nós somos dele. Vamos falar isso junto, bem alto: nós somos dele, nós somos dele. Cada vez que você bebe, você está celebrando com a igreja isso: nós somos dele.
Ah, querido, aí não há condenação para se você está com Ele. Sabe que quando nós entendemos isso começa a sair muito jugo das nossas costas. Quando a gente começa a entender que nós temos uma aliança com Ele, querido, começa a sair aquele peso de acusação, de condenação. Aí você toma o fruto da vida e aquilo vai te libertando, vai te impulsionando a andar mais, a caminhar mais, a não parar. Sabe? É muito interessante assim, para um casamento, ele ser forte, ele precisa ser sempre celebrado, não é? Sair com a esposa e ter essa pegada de sempre estar celebrando o casamento. É isso que a gente faz com o suco da vide. Nós estamos se fortalecendo, tomando o fruto da vide. Nós estamos celebrando. Aí esse casamento começa a ficar mais forte. E aí o diabo não tem mais acesso. Então, quanto mais nós participamos da ceia, a ceia é bênção na nossa vida. Isso vai nos fortalecendo cada vez mais. Sabe, a celebração dessa aliança, fazer memória dessa aliança que temos com Jesus, sempre vai te impulsionar você a manter íntegro na tua caminhada, querido. Porque você vai olhar para a aliança e vai pensar: eu sou com Ele, eu permaneço nele, eu não tenho outros amores. Isso é muito interessante. Sabe o que quer ver? Eu vou trazer uma chave muito legal. Essa aliança, queridos, não é apenas na vertical com Ele. Essa aliança também é na horizontal. A aliança que temos na vertical com Ele, mas eu tenho uma aliança vertical com você. Se eu sou um com Ele, você é um com Ele, então nós somos um com Ele. Se eu tenho uma aliança com Ele, você tem uma aliança com Ele, nós temos uma aliança com Ele e uns com os outros. Eu tenho uma aliança com você, querido. Nós temos uma aliança entre uns aos outros. E juntos nós celebramos essa aliança com Ele. E juntos nós celebramos essa aliança com nós. Olha que maravilhoso isso. Por isso, querido, que a ceia se faz de olho aberto. Não é com o olho fechado procurando pecado, é olho aberto. Sabe, vendo Cristo revelado nesse teu irmão. Olha que louco, e sentar na mesa. E aí assim, quando a gente vê que a gente tem uma aliança com o nosso irmão, a gente não vai sentar na mesa constrangido uns com os outros, brabo uns com os outros. Porque se a gente sentar na mesa brabo uns com os outros, Jesus vai dizer assim: olha, quanto que vocês vão pedir perdão um para o outro aí? Vai lhe pedir perdão? Vai. Ah, mas Senhor, ele me ofendeu. Cara, eu morri na cruz porque tu me ofendeu. Ah, mas Jesus, ele me machucou. Aí Jesus levanta a mão furada, e eu também aqui, ó. Vai lhe pedir perdão para ele. Porque vocês têm uma aliança, querido. Nós temos uma aliança, por isso não há divisão aqui dentro. Não pode haver divisão, brigas, contendas, rinchas, porque nós temos uma aliança. E por último, terceiro, trazer a memória que traz o reino vindouro. Essas três memórias que no momento da aliança nós devemos ter. A primeira, olhar para o corpo, pelo sacrifício daquilo que Ele fez. A segunda é nós vermos que pertencemos a alguém, temos uma aliança com Ele uns com os outros. E a terceira memória que nós temos é a memória que traz o reino vindouro. Olha só que legal. A ceia então é esse memorial também, irmãos. Nós declaramos: Ele vai voltar. Cada vez que a gente faz a ceia, a gente está declarando: Maranata, a hora vem. Quer ver? Olha o que ele diz: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Maranata, até que Ele vem. Então quando a gente está na ceia, nós estamos tendo uma prévia daquilo que nós vamos viver também com Ele lá. Eu já vou explicar sobre isso. Jesus com os discípulos no momento da ceia, em Lucas capítulo 22, 14 ao 18 diz: chegada a hora, isso aqui é o momento da ceia, mas de uma outra ótica.
Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: peguem, repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus, ele está falando assim: olha, eu não vou beber mais o fruto da vide até que eu venha. Sabe por quê, queridos? Porque um dia nós, quando ele vir nos buscar lá no céu, terá uma mesa preparada com ele. Nós vamos sentar na mesa todos juntos. Eu vou ver você do meu lado, eu vou ver o outro. Tu também está aí, cara. E a gente vai estar sentado naquela mesa. E sabe quem vai estar lá na ponta da mesa? É Ele, o nosso amado, tomando o fruto da vide que Ele prometeu. Então, mas Odu, beleza. Algo que a gente precisa entender aqui: a nossa vida é uma prévia daquilo que vai acontecer. Cada vez que eu e você participamos da ceia, é uma prévia daquilo que vai acontecer no céu. E aí a gente está aqui tomando o suco, comendo pão e olhando para frente dizendo Maranata. A gente está fazendo parte dessa ceia e visualizando a grande ceia que nós vamos ter naquele dia. E a gente, é meio que uma antecipação, tá entendendo? Quando a gente está aqui, a gente está falando: olha, Jesus, eu estou um pouco ansioso e vamos comer logo essa ceia e vamos participar da ceia. Jesus, Maranata, vem Jesus. Quando a gente está nisso, a gente está almejando pela vinda do nosso Senhor Jesus. Estamos almejando por esse grande dia que nós vamos se assentar. Querido, isso é maravilhoso. E sabe, você já prestou atenção em algo interessante aqui? Quando os caras vão lançar um filme, né? Vai lançar um filme daqui 2 meses. O que os caras fazem? Não soltam primeiro o trailer? Porque o trailer é uma prévia do filme. Aí tu já fica todo ansioso, né? Já assistiu um pouquinho. Aí tu começa a falar para os teus amigos: ei, vamos assistir lá. Cara, vai ser tão massa, né? Vai ser tão legal, coisa e tal. E vamos junto para assistir. E a nossa vida aqui, querido, aquilo que nós vamos fazer é uma prévia do que está por vir. Você não entendeu, né? Aquilo que vamos fazer hoje, o culto de Santa Ceia, é uma prévia do que vamos viver aquele dia. Quando acontecer aquele filme, hoje nós estamos vivendo só o trailer, mas um dia será em plenitude, querido. Um dia será em plenitude. E aqui chama uma responsabilidade para nós. Chama uma responsabilidade, porque a nossa vida é como se fosse um filme. É esse trailer. Quando as pessoas vão lá na nossa casa, a gente tem que chamar elas para ter esse gostinho desse filme. Quando as pessoas vêm nessa igreja, elas precisam chegar aqui e ter esse gostinho, essa prévia do que está por vir. As pessoas precisam olhar em nós e ter um gostinho, um trailer do que está por vir. Então, traz essa responsabilidade. Sabe por quê? Porque existe um reino, querido. Existe um rei que vai reinar, que vai governar nessa terra. Mas deixa eu te falar, já tem um povo que adora, que ama esse rei, que obedece esse rei, que já conhece esse rei, que o adora nesse tempo presente, manifestando a prévia desse grande filme que nós vamos viver na eternidade com ele. Quem é? Querido, nós somos um anúncio nesse mundo da era que está por vir. Nós somos essa prévia do que está por vir. Quando ceiamos, nós estamos fazendo uma prévia do que nós vamos viver na eternidade com Ele. Por isso a memória que nós temos que ter é essa também,
Maranata, a hora vem. Estou visualizando. Amém? Estão pegando? Agora é importante nós falarmos algo. Quem pode participar dessa ceia do Senhor? Quem pode se assentar nessa mesa? Eu não estou aqui, queridos, entenda aqui, presta atenção. Eu não estou aqui apontando o dedo e dizendo, tu não pode, ei, tu não pode. Jamais, jamais, jamais você vai ouvir de nossos líderes, nossos pastores isso. Olha, tu não pode. Mas eu quero trazer para nós aqui, quem pode participar? Quem pode se assentar nessa ceia junto e fazer parte dessa manifestação maravilhosa de Jesus Cristo? Vamos lá, o texto diz assim, 1 Coríntios 27 ao 30. Por isso aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, é o quê? Vamos lá, gente, me ajuda. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para... É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e poucos que dormem. Algumas versões vai dizer poucos que já morreram. Então aqui vai entrar uma parada séria aqui. Quem pode, meus irmãos, se assentar nessa mesa? Vamos lá. O primeiro que pode, né? O primeiro são os nascidos de novo. Quem são os nascidos de novo? Os nascidos de novo é aqueles que reconheceram que era pecador. Quem é? Vai levantando sua mão aí se você é um nascido de novo. Aquele que reconheceu que Jesus, que você estava condenado, que você precisava de um Salvador, e você entregou a sua vida para Jesus Cristo, e você se tornou um nascido de novo. Você pode se assentar na mesa. A mesa é para você, querido. Aquele que reconhece que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. O segundo que pode sentar, segundo ponto, são os aliançados. Repita após mim: aliançados. Então são todos aqueles que têm uma aliança verdadeira com o Senhor. E eu não posso excluir isso do batismo. O batismo é uma aliança que fizemos com o Senhor. Pega a visão aqui comigo. Eu creio no Senhor Jesus, amém? Confissão interna, amém? A confissão externa é o batismo, onde publicamente eu morri para os meus pecados, nasci uma nova criatura em Cristo e confessei publicamente. Se chama aliança externa que a gente fez com o Senhor Jesus, é o batismo. Então, tomar a ceia é para quem é aliançados. O batismo, só para eu vou explicar mais aqui. O batismo, ele é muito parecido com o casamento. Eu amo a Andressa, obra interna. Qual que é a obra externa disso? A confissão externa? Casamento. Aonde que consuma uma aliança é onde? Aí eu pergunto pro camarada assim: Tu ama ela? Amo, cara, eu amo ela demais. Tu vai ficar com ela até o fim da tua vida? Cara, estou comprometido. Mas escuta, tu casou? Não, cara, daí casou não dá, né? Porque daí tem que assinar, tem que... Não soa uma dúvida? Não soa uma dúvida no coração? Porque se não der certo, eu saio fora dessa aliança. Na verdade nem chega a fazer uma aliança, né? Só um ajuntamento. Então o batismo é muito parecido. Porque se a pessoa creu no Senhor Jesus Cristo, ela quer mostrar para todo mundo publicamente. Se a pessoa ama a pessoa de verdade, quer casar com ela, ela quer mostrar para todo mundo. Então, participar da Santa Ceia é para os aliançados, querido. Aquele que verdadeiramente eu tenho um compromisso com o Senhor. Aí tu pode me perguntar, mas e o bandido lá que foi com Jesus no céu?
né? Pode perguntar, ele não foi batizado. Mas, querido, se ele não morresse ali, ele ia descer e ter que passar pelo batismo. Porque é um sacramento. Então, quem pode participar da Santa Ceia é os aliançados. É esse que teve uma obra interna que creu, é esse que publicamente manifestou a sua aliança com o Senhor, publicamente diante de pessoas, diante do sacerdote. É esses que não têm nenhuma dúvida no seu coração. Aleluia! Então, lembre-se disso. Nós precisamos ter uma aliança para participar da ceia do Senhor. É muito sério. Entenda que a mesa não é algo para bloquear, para impedir. A mesa, ela é inclusão. É para todo mundo. Mas para todo mundo que verdadeiramente quer um compromisso com o nosso verdadeiro Jesus. Mas aí tem um terceiro, porque às vezes a gente pode pensar, beleza, é só se batizar, saiu da água. Não, querido. O terceiro ponto, para quem pode se sentar na mesa, você precisa estar em comunhão com Cristo e com a igreja para participar da ceia. E a pergunta é: você tem, querido, comunhão com o Senhor? A pergunta é: você está em comunhão com o corpo? Porque a comunhão, querido, o que é? É misturar a tua vida com a vida de Jesus. É misturar a tua vida, é essa aliança. Eu não estou mais só, eu não faço mais nada sozinho, é uma mistura, é uma comunhão. E para mim poder explicar isso, a gente vai para um ponto que eu vou ter que explicar o que é tomar a ceia indignamente. Para a gente entender essa comunhão, amém? Eu vou ter que explicar agora para vocês o que é tomar a ceia indignamente. Nós vamos entender. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para... É por isso que há entre vocês muitos, fala alto aí, fracos, doentes e poucos que dormem ou morreram. Sabe o que Paulo está falando? Ele está falando assim, olha, se você tomar a ceia indignamente, você vai ficar fraco, você vai ficar doente e você pode morrer. Meu Deus. Mas eu vou explicar. Por muito tempo, queridos, foi ensinado que tomar indignamente era ter pecado durante aquele mês, durante aquela semana, e então tomar. Porque pensa comigo, um verdadeiro cristão que tem comunhão com Jesus, quando ele pecou na terça-feira, ele já não pede perdão? Por que você espera o culto de ceia para pedir perdão dos seus pecados? Isso não é comunhão. Está fazendo sentido? Mas vamos lá. Porque não tem a ver com essa questão do pecado. Porque assim, se fosse questão de pecado, nenhum de nós poderíamos tomar. Porque a Bíblia diz em 1 João assim, a seguinte coisa: se nós dizemos que não temos pecado, nós mentimos para nós mesmos e fizemos Deus de mentiroso. Ou seja, querido, nós pecamos com o nosso comportamento, nós pecamos com os nossos pensamentos, com as nossas falas. Às vezes não acontece isso. Às vezes a gente acaba pecando, querido. Todo mundo peca diariamente. Então, se fosse, examine-se o homem a si mesmo. E aí, cara, tem alguma coisa aí para confessar? Tem alguma coisa aí, um pecadinho que tu... Então sobraria pão, sobraria açúcar, querido, que ninguém poderia. Vamos entender então, o que é tomar indignamente? É tomar, grava isso, tomar indignamente é tomar sem discernir o corpo, sem estar aliançado com Cristo e com o corpo. Isso é discernir o corpo.
Du, eu posso pecar então e tomar a ceia? Não. Quando nós falamos em estar em pecado, é uma pessoa que ela permanece no pecado, é uma pessoa que vive ao qual aquilo que chamamos de iniquidade. A pessoa sabe que isso aqui é pecado, o que ela vai lhe fazer? Fica pecado. A pessoa sabe que aqui, para lá e vai pecar, o que ela vai? Intencionalmente, sem responsabilidade, ela peca. Isso é pecado. Uma pessoa que ela não tem mais aquela luta, sabe? Aquela luta contra o pecado, aquela vontade de vencer, ela não pode tomar a Santa Ceia, querido. Não pode. Mas o que ela precisa fazer? Arrependimento. Ela precisa se arrepender. Ela precisa parar com o pecado da iniquidade. Porque a iniquidade é isso. Eu sei que é pecado, mas ainda eu continuo pecando. Ou seja, ela não está em comunhão com Cristo, não está em comunhão com o corpo. Então ela não pode participar. Só que tem você, amém? Vamos lá, tem você lutando todos os dias orando e vigiando, cuidando para não cair em pecado, lutando. Aí, eu cheguei para dessa, eu falei um negócio para ela que não era para ter falado, eu volto e falo, amor, me perdoa, não era para me ter falado isso, sabe? É essa pessoa, quem pode tomar ceia? É esse tipo de pessoa, que faz uma coisa errada e, cara, me desculpa, velho, não era para me ter falado isso. Ô Senhor, me santifica nessa área. Eu tenho falado umas coisas que, sabe, o cara está lutando, o cara está tendo comunhão com Cristo, o cara está dizendo, Jesus, me ajuda a mudar, me santifica nessas áreas, me transforma nessas áreas. Essa pessoa pode tomar ceia. Ela pecou? Pecou. Mas o que ela está fazendo? Lutando para se tornar santa, lutando para se santificar. Isso é discernir o corpo, querido. Perigoso é o cara tomar a ceia de qualquer jeito, pecando várias e não está nem aí, tomar a ceia. Por isso que há muitos fracos, doentes. Por isso que muitas vezes a gente vê dentro da igreja a gente se arrastando, porque não está discernindo o corpo de Cristo. Então é muito sério isso. Mas você está ali se santificando, lutando. Toma, querido, toma. Você está em comunhão com Cristo, você sabe, mas se você não está, você se identificou isso, cara, mas eu não, tem pecado deliberadamente, existe um caminho. A ceia você pode sentar, mas se arrependa, se você está vendo na sua vida, mas eu não estou lutando mais contra o pecado, existe um caminho, um arrependimento, o pedir perdão, e andar um novo estilo de vida. Queridos, isso é muito sério. Se você tomar indignamente, ele vai dizer que muitos estão fracos, doentes e muitos mortos. E eu quero falar algo para vocês que se estamos sentados nessa mesa dessa forma, de qualquer jeito, é muito perigoso, querido. Porque você pode acabar morrendo espiritualmente. É muito perigoso. Sabe, se você tomar indignamente, vai trazer fraqueza para você, doença para você, morte espiritual para a sua vida. Olha só, presta atenção, não precisa abrir, eu vou ler para vocês. Em 1 Coríntios 10, 21, um capítulo antes, olha o que Paulo fala. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ele está falando, sai, cara, desse lugar. Não queira estar na mesa de demônios e vir para a mesa do Senhor. Sai desse lugar, se arrependa. Querido, preste atenção, você está pegando o pão e está dizendo que é um com Ele, e depois sai ali na rua xingando todo mundo. Esse miserável que me cortou a minha frente, esse não sei o que. Chega em casa, é uma guerra dentro de casa, uma luta, uma brigaceira. E aí usa o corpo ao qual está dizendo que é um com o Senhor para ficar caído na imoralidade sexual, para cair na pornografia,
para cair no adultério. Está vendo como é sério? É isso que ele está falando. Olha, é sério. Paulo está falando, olha, vocês estão trazendo juízos para você. Estão entendendo o que é discernir o corpo? Eu posso tomar como? Quando eu estou lutando, cara. Estou lutando, permanecer íntegro, correto. Agora eu não estou lutando, meu querido, se arrependa, muda de vida, mas não toma indignamente. Se arrependa primeiro, peça perdão. Aí a gente pode olhar assim, mas tomar ceia é perigosa, né? Que loucura, todo mês vocês nos colocam. Aí você pode pensar, meu irmão, é só você ler ao contrário então. Se você tomar indignamente me traz fraqueza, e se eu tomar certo traz o quê? Força. Se tomar indignamente me adoece a minha vida, e se eu tomar da forma certa é o quê? Se eu tomar indignamente me traz morte, mas se toda vez que sentarmos com o Senhor em comunhão e aliança nos traz o quê? Então isso te impulsiona a andar correto. Isso te impulsiona, a Santa Ceia te impulsiona a andar correto, querido. Porque você está comendo da vida, você está comendo da força, você está comendo da saúde. Imagina só, irmão, se todos nós aqui levássemos a Santa Ceia com integridade, a gente não teria uma igreja às vezes arrastada, e cai, e volta. Não, porque cada vez que a gente está aqui tomando da ceia, a gente vai se fortificando, a gente vai se equipando, a gente vai viver com mais igrejas fortes. Cara, como tem escândalos, sabe? Ontem a gente estava falando na real isso, como tem escândalos, mas por quê? Não estão discernindo o corpo, estão pecando, estão comendo pão e bebendo cálice de qualquer jeito, trazendo juízo para a sua própria vida, querido. Sabe, quero que vocês, que fique muito claro aqui, com muito amor, eu estou pregando com muito amor, amém? Às vezes eu me empolgo assim no falar, mas é porque eu estou pregando com muito amor, e quando eu comecei a estudar isso, eu pensei comigo, cara, isso é muito sério, eu preciso trazer isso para a igreja, porque às vezes tu não entende porque tu está fraco, porque você está se arrastando na igreja, e você ora e parece que não acontece nada. Então, nosso papel aqui de líderes, de pastores, é exortar, é ensinar. Jamais, como eu falei, jamais você vai ouvir de mim, do pastor Elton, da pastora, dos missionários, do Cris, da Hannah, ei, tu não pode tomar. Não pode tomar. Jamais, jamais você vai ouvir isso, nem vem nos perguntar. Porque a Bíblia, Paulo vai dizer assim, que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Eu não vou ser réu contigo não, porque às vezes tu vai me perguntar, eu posso, mas tu está com a vida toda errada e não quer mudar. Então, Paulo está dizendo, ei, examine-se, come a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Queridos, o desejo de Deus é que todos nós participamos, mas você precisa se examinar primeiro. E coma da saúde ou da doença, ou coma da vida ou da morte, ou coma a graça ou o juízo, mas você precisa se examinar. Talvez, querido, você vai precisar se levantar do seu lugar e pedir perdão para alguém aqui dentro. Talvez, querido, você vai ter que se humilhar diante do Senhor hoje e dizer assim, eu tenho errado, eu tenho andado deliberadamente mesmo, eu tenho realmente não se posicionado. Talvez você vai ter que se arrepender hoje, mas a vontade de Deus é que todos participem, porque Ele morreu para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todos, o que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Então é para todos, você só precisa se arrepender e tomar um novo estilo de vida. Não é, meus irmãos,
irmãos. Por favor, entenda isso. Não é uma mensagem. Eu estava ali ajoelhado orando. Eu falei, Deus, eu não quero trazer um peso, uma religiosidade para a igreja. Eu só quero trazer que eles entendam que é uma seriedade isso que a gente está fazendo. Eu falo com muito temor isso. Não é uma mensagem de proibição, você não pode, mas é de instrução e exortação, para que você sente em volta dessa mesa e tenha um melhor relacionamento possível com Jesus.